A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 219º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura todo o livro de Joel. O propósito do livro: Joel falou e escreveu em virtude de duas recentes calamidades naturais e da iminência de uma invasão militar estrangeira. Seu propósito era tríplice. Primeiro, juntar o povo diante do Senhor, numa grande assembleia solene. Segundo, exortar o povo a arrepender-se e a voltar-se humildemente ao Senhor Deus, com jejum, choro e pesar e clamor por sua misericórdia. E terceiro, registrar a palavra profética ao seu povo por ocasião de seu sincero arrependimento. A inspiração do dia: a calamidade atual de Judá, a iminência de um juízo ainda maior e o futuro dia do Senhor. No capítulo 1, destaca o versículo 1, Palavra do Senhor. O profeta indica que a sua mensagem é a própria palavra que recebeu da parte do Senhor. Por isso tem relevância para todas as gerações de crentes. No versículo 2, destaco: ouvi isto, vós, anciãos. O povo de Deus havia sido atingido por uma terrível catástrofe. Para Joel, tal crise fora enviada por Deus para que os anciãos e o povo se voltassem ao Senhor. No versículo 4, destaco lagarta. A natureza da crise constituía-se de uma praga de gafanhotos que varrera o país. A região rural e toda a vegetação foram destruídas. O povo enfrentava severa fome. O significado exato das 4 palavras aqui empregadas, lagarta, gafanhoto, locusta e pulgão, para descrever os gafanhotos é incorreto. Acredita-se que representem as etapas sucessivas do crescimento do inseto. No versículo 5 destaco: despertai, ébrios. A embriaguez é o único pecado específico mencionado em Joel. Sua inclusão indica provavelmente que a sensibilidade moral dos israelitas para com o pecado e o mal ficou tão embotada que os impedia de reconhecer que, de fato, haviam ofendido a santidade de Deus. A igreja deve tomar cuidado para não assimilar os costumes do mundo, pois isto entristece ao Espírito Santo. No versículo 6 destaco uma nação. Os gafanhotos são comparados ao exército de uma grande e poderosa nação. Versículo 14: santificai um jejum, clamai ao Senhor. Em consequência da devastação da terra e da aflição entre o povo, Joel conclama-os a intensificar o luto, a aclamar dia e noite a Deus com jejum e oração e arrepender-se de todo o pecado. Hoje, talvez o povo de Deus não experimente pragas literais de gafanhotos, mas é provável que veja suas congregações devastadas por aflições, pecados e doenças que angustiam famílias inteiras. O conselho bíblico para se resolver tais impasses é que os pastores e leigos reconheçam igualmente, com a máxima urgência, a necessidade de ajuda, poder e bênção de Deus. Devem voltar-se a Ele com a sinceridade, intensidade, arrependimento e intercessão descritos por Joel. No versículo 15 destaca o dia do Senhor. Este dia é o tema principal do livro de Joel. Pode referir-se, primeiro, a um julgamento divino sobre o povo de Deus ou sobre outras nações da época. Ou, segundo, um juízo final de Deus sobre toda a impiedade, que incluirá a tribulação dos 7 anos e a volta de Cristo para reinar sobre a terra. Neste ponto do livro, Joel refere-se primordialmente ao julgamento divino de sua época,
embora não deixe de ser uma advertência quanto ao dia vindouro. Joel fala mais a respeito do derradeiro dia do Senhor nos próximos 2 capítulos. No capítulo 2, destaca o versículo 1 e 2, tocai a buzina. Joel intensifica sua advertência ao referir-se às trevas e tristeza, símbolo de juízo e destruição. A resposta apropriada ao dia do juízo divino é temor e tremor. No versículo 13, destaco: rasgai o vosso coração. O profeta reivindica corações contridos e quebrantados. Se os israelitas se apartassem de seus pecados e voltassem para Deus, ele teria misericórdia do povo. É característica básica do Senhor mostrar-se misericordioso e compassivo para com os seus, e estes se arrependessem sinceramente de seus maus caminhos. No versículo 17, destaco: ministros do Senhor. Quando os ministros do Senhor veem sofrimento e devastação entre o povo, devem eles mesmos dar um exemplo de contrição e voltar-se a Deus com o coração partido, choro, oração intensa. Ele espera que os seus ministros intercedam com inteireza de coração para que o povo seja poupado da calamidade física e espiritual. O Senhor deseja que eles implorem dia e noite pelo derramamento de sua graça e de seu Espírito sobre todos. Só então o povo será restaurado e renovado em seu amor e dedicação a Deus. No versículo 18 destaco: então o Senhor se compadecerá do seu povo. Quando o povo se humilha diante de Deus, busca a sua face em oração e aparta-se dos caminhos ímpios, Deus ouve do céu, revoga seu juízo temporal, renova a terra e derrama-lhe a bênção. Noutras palavras, atende às orações provenientes de coração arrependido e humilhados. Além disso, o coração persistente e sincera em prol do avivamento resultará no derramamento do Espírito de Deus sobre seu povo. No versículo 26 destaco: o meu povo não será mais envergonhado. Esta promessa depende de o povo de Deus permanecer humilde e fiel. Caso os crentes tornem-se arrogantes e voltem à senda do pecado, as bênçãos divinas serão retidas e seguir-se-á o juízo. Nos versículos 28 e 29 destaco: derramarei o meu Espírito. Joel prediz um dia em que Deus derramará o seu Espírito sobre todo aquele que invocar o seu nome ao Senhor. Este derramamento resultará num fluir sobrenatural do Espírito Santo entre o povo de Deus. Pedro citou este trecho no dia de Pentecostes e explicou que o derramamento do Espírito Santo naquele dia era o começo do cumprimento da profecia de Joel. Esta profecia é uma promessa perpétua para todos quantos aceitem a Cristo como seu Senhor, pois todos os crentes podem e devem receber a plenitude do Espírito Santo. No versículo 28 destaco: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel prevê que um dos principais resultados do derramamento do Espírito Santo será a destruição dos dons espirituais. Entre estes, o de profetizar. A manifestação do Espírito, através dos dons, torna conhecida a presença de Deus entre o seu povo. O apóstolo Paulo declarou que a sua igreja profetiza. O incrédulo será compelido a declarar que Deus está verdadeiramente entre vós. Dos versículos 30 e 31 destaco: prodígios no céu. Virá o dia em que a plena realização do derramamento do Espírito e da oferta da salvação a toda a humanidade será seguida pelos sinais cósmicos dos últimos tempos e pelo dia do Senhor. Naqueles tempos, os inimigos de Deus experimentarão a sua ira. As atuais condições do mundo, experimentadas à luz das profecias bíblicas, indicam que tais eventos estão prestes a acontecer.
E por fim, o capítulo 3, dos versículos 1 a 21, naqueles dias. Este capítulo trata da futura restauração de Israel e do juízo de Deus sobre todas as nações do mundo. Este juízo incluirá a grande batalha de Armagedon, que procederá o reinado de Cristo sobre toda a terra. No versículo 2 destaca o Vale de Josafá. O Vale de Josafá, que em hebraico significa onde o Senhor julga, é também chamado de o Vale da Decisão. É muito provável que seja o mesmo Vale de Medigo, que fica na região central da Palestina. Mais importante que sua localização é a mensagem de que nele Deus há de destruir um dia todo o mal, vindicar e resgatar o seu povo fiel. No versículo 3 destaca lançar a sorte sobre o meu povo. Deus condenará as nações pela sua crueldade e por tratarem os seres humanos como se fossem possessões a serem negociadas por dinheiro e mero prazer. Os crentes devem tomar cuidado com o tratamento que dispensaram ao próximo, pois Deus os chamará a prestar contas no dia do juízo, caso não procedam com amor e misericórdia. Dos versículos 4 e 8 destaco Tiro e Sidom. O Senhor dirige-se às cidades e a uma região que havia sido particularmente cruel com Israel. Esta profecia de juízo foi cumprida, pelo menos em parte, no século IV, ao serem ambas as cidades subjugadas por Alexandre Magno e, posteriormente, por Antíoco III. Dos versículos 9 a 16 destaco santificai uma guerra. As nações são convocadas a preparar-se para a guerra, pois o Senhor virá contra elas com grande destruição. Os que se opõem a Deus e a sua palavra terão de prestar conta de seus pecados. Os crentes devem lembrar-se que a impiedade, a iniquidade e o mal prevalecerão apenas por um determinado tempo. Ao final, o povo de Deus herdará a terra. No versículo 13 destaco já está madura a seara do juízo divino contra as nações está prestes a ocorrer, porquanto a sua malícia é grande. Quando o pecado chega ao ápice, o juízo é inevitável. Por fim, os versículos 17 a 21. O Senhor habitará em Sião. O livro de Joel termina com a promessa de que Jerusalém seria libertada de seus inimigos e a bênção divina haveria de ser derramada sobre o povo de Israel. A bênção consiste, primeiramente, em que Deus habitará entre o seu povo e lhe demonstrará amor e cuidado. Com a destruição dos ímpios em todas as nações, o reino de Deus prevalecerá. A conclusão do livro de Joel demonstra a seguinte verdade aos israelitas: os que permanecerem em seus maus caminhos enfrentarão a ira divina, e os que se arrependerem e buscarem ao Senhor, por outro lado, experimentarão as suas bênçãos e terão uma eternidade gloriosa. Que a leitura de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.